dia! Aqui é a professora Thalissa e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo celular, a intérfase e a mitose. Vamos rever, relembrar as principais etapas que nós já vimos isso na aula anterior. Então, acompanhe na apostila de vocês, página 529. É a apostila 5. O ciclo celular é o intervalo de uma célula que corresponde ao período que a célula está se preparando para a divisão, que é a intérfase, e a fase onde ele se divide, a fase de mitose propriamente dito. A intérfase é o período onde a célula não está em divisão. No entanto, ela apresenta um intenso metabolismo. É onde ocorre a fase de transcrição, tradução e também a duplicação do DNA, que é o que nós chamamos de replicação. O período da intérfase, ele é subdividido em 3 fases. G1, que significa gap, intervalo, onde ocorre parte da transcrição, grande parte da transcrição e tradução, que seria transcrição. Você vai produzir, a partir do DNA, você vai produzir uma fita de RNA. E a tradução seria a síntese de proteínas. A fase S, que é onde ocorre a duplicação, a síntese do DNA. A fase G2, que seria o segundo intervalo. A célula se prepara para a divisão. E tem alguns biólogos ainda que consideram uma fase G0, que seria as células que não se dividem. São chamadas de células que não estão em divisão, células quiescentes ou senescentes, que elas interromperam o seu processo de divisão celular. Aqui nós temos essa imagem mostrando a quantidade de DNA. Olha só, em se tratando da mitose, ele vai manter a mesma quantidade. Então, começou com 2x e vai terminar com 2x. Mostra a fase S, onde duplicou, e depois na mitose ele volta a dividir novamente. Mas a mesma quantidade de cromossomos que ele tinha no início, ele vai ter no fim, porque a mitose, ela é equacional, ela não reduz o número de cromossomos. A mitose é uma divisão celular equitativa, como eu acabei de falar. De uma célula vão ser formadas 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. A ocorrência da mitose, ela ocorre em células do corpo, que são chamadas de células somáticas. Soma significa corpo. E ela mantém a mesma ploidia, que seria o mesmo número de cromossomos. A importância da mitose. Ela é indispensável para a vida do organismo, pois permite o crescimento, regeneração de células, desenvolvimento do embrião. Também é a forma como os seres mais simples, os seres unicelulares, se reproduzem. O fuso mitótico é um sistema de fibras proteicas que são formados por microtúbulos de tubulina, que são indispensáveis à divisão. Nas células animais, eles estão associados ao áster, que seria ali as fibras do fuso, formado em torno dos centrosomos, que se originam a partir dos centríolos. A mitose, ela pode ser dividida em prófase, que é quando a gente tem ali o início da condensação dos cromossomos, a carioteca se desintegra. Depois a gente tem a metáfase, que é quando os cromossomos se ligam através dos centrômeros, eles se ligam às fibras do fuso e vão formar a placa equatorial. Eles vão ficar no meio da célula, como vocês podem ver nessa imagem aqui, formando a placa equatorial. É a fase que eles apresentam a máxima condensação, então é mais fácil eles serem visualizados no microscópio. Depois a gente tem, a anáfase, que é quando ocorre a separação
Anáfase significa separação. Então, os cromossomos, eles são formados de duas cromátides, né? Então, vai haver a separação, que seria cada bracinho. Vai haver a separação dessas cromátides. E, por fim, a gente tem a telófase, onde a célula vai se dividir em duas, o fuso mitótico desaparece, volta a ter envelope nuclear, volta a formar o nucleolo e os cromossomos se descondensam. Lembrando que na mitose mantém-se o mesmo número de cromossomos. Em se tratando de uma célula animal, surge uma força de fora para dentro que vai estrangulando a célula para que ela se divida, que é o que a gente chama de divisão ali centrípeta. Já nos vegetais, essa divisão é um pouquinho diferente. A divisão do citoplasma nos vegetais, ela é centrífuga. Ela é de dentro para fora. E ela forma uma estrutura chamada de fragnoplasto, como vocês podem ver aqui na apostila, a partir do qual o crescimento da placa será orientado. Então, enquanto que na célula animal a força estrangula a célula de fora para dentro, na vegetal é o contrário, ela vai se dividir de dentro para fora. Poliploidia seria a ocorrência de mais de dois conjuntos de cromossomos, então, por exemplo, 3N, 4N, que seria a consequência da parada na mitose. Isso ocorre naturalmente nos vegetais, mas é mais raro que ocorra nos animais. E ela pode ser induzida por uma substância chamada de colchicina, que é o que eles usam, né, para fazer com que duplique aí o número de ploidia nos cromossomos. E o câncer, como a gente já falou, é uma proliferação desordenada de células. Então, as células se dividem de forma descontrolada, né? Isso ocorre devido à falta de proteínas que não são expressas, principalmente na fase da intérfase, né? Pesquisas já demonstraram que existem várias proteínas, mas principalmente a P53. Em pacientes que têm câncer, eles não produzem essa proteína P53 e, portanto, não vai indicar ali para a célula que já tem o número suficiente de células que é para ela parar de se dividir. Então, vai continuar a divisão descontrolada, né? Esse crescimento descontrolado, que é uma consequência da perda do controle de divisão celular. Então, principalmente devido à proteína P53. Agora eu vou fazer os exercícios. Página, deixa eu verificar aqui, 532. A figura abaixo representa o ciclo celular de uma célula eucariótica. Então, nós temos ali a etapa da mitose, que é quando a célula se divide, e o restante, como vocês podem ver, que é a maior parte do ciclo, é a intérfase. Então, nós temos ali G1, G0, G2 e a fase S. Assinale a alternativa correta em relação a esse período, que é a intérfase. A única alternativa correta é a letra B. As células que não se dividem, elas são normalmente mantidas em G0, que são aquelas células que pararam a divisão celular. Então, resposta da número 1, alternativa correta é a letra B. Número 2. As divisões celulares, mitose e meiose, são processos importantes para a manutenção e perpetuação das espécies. Durante o ciclo celular, nos dois tipos de divisão, o período que a célula não está se dividindo, que é a intérfase, ele é conhecido, entre aspas, como período de repouso celular. Com base no seu conhecimento sobre o ciclo celular, responda. Letra A. Por que o termo repouso celular seria inapropriado para a intérfase? Pois na intérfase a célula não está se dividindo. No entanto, ela não está em repouso, ela está em intenso metabolismo. Ela vai produzir as proteínas que são necessárias para controlar a divisão, ela vai duplicar o DNA, ela vai realizar transcrição, tradução. Então, ela está em intensa atividade metabólica. A gente não pode falar que ela está em repouso.
E na letra B? Em qual período da intérfase observa-se uma maior quantidade de DNA? É justamente na fase G2, que após, né, a fase S ele vai duplicar, então na fase G2, onde ele já vai ter duplicado ali a quantidade de DNA. E na letra C, quantas cromátides apresentam os cromossomos em G2? Cada cromossomo vai apresentar 2 cromátides, normal, né? Questão número 3. A análise do gráfico e o conhecimento do ciclo celular permite afirmar corretamente que a única alternativa correta é a letra B. A síntese, né, a produção do RNA, ocorre principalmente no período G1. Então, a transcrição, que seria a formação do RNA, ocorre no período G1, como a gente acabou de ver. Questão número 4. A sequência de fotografias abaixo mostra uma célula em intérfase e outras em etapas de mitose até que se formem novas células. Considerando que o conjunto haploide de cromossomos corresponde à quantidade N de DNA, a quantidade de DNA das células indicadas nas etapas 1, 2, 3 e 4 será respectivamente. Então, nós temos aqui no início da intérfase, né? Então, aqui começa com 2N. Na 2 ele já duplicou, então a gente vai ter 4N. Mantém ainda 4N. E depois divide. Aí, no final, a gente vai ter 2N. Então, a alternativa correta é a letra D. 2, 4N, 4N novamente e, por fim, 2N. Número 5. Geralmente, uma célula eucariótica ela não pode simplesmente dividir-se em duas, porque apenas uma de suas células descendentes receberia o núcleo e, consequentemente, o DNA. Assim, o citoplasma de uma célula divide-se apenas depois que o seu DNA for dividido em mais de um núcleo, seja através da mitose, seja através da meiose. Analise a lista de funções abaixo. Número 1. Em todos os eucariontes pluricelulares, é base para o aumento no tamanho do corpo durante o crescimento. Número 2. Em organismos eucariotos pluricelulares, é responsável pela reposição de células mortas ou desgastadas. Número 3. Em eucariotos unicelulares e pluricelulares, é a base da reprodução sexuada, pois é responsável por processos pelos quais gametas e esporos se formam. E número 4, em organismos e muitos pluricelulares, é responsável também pelo processo de reprodução assexuada. De todas essas funções, quais são características da mitose? Apenas a número 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 estão corretas. Portanto, a alternativa correta é a letra E. A número 3 está errada porque fala que produz gametas e esporos. Isso não ocorre através de mitose. Gametas e esporos são produzidos a partir da meiose.